Oiê, pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje, o nosso papo reto e direto é com a deputada federal Coronel Fernanda, do PL. Está no ar mais uma edição do Pode Olhar. Aqui a gente recebe quem faz a diferença no cenário político, jurídico e cultural de Mato Grosso. Militar de carreira, ela entrou na política em 2020, quando disputou a eleição suplementar ao Senado em Mato Grosso, apoiada diretamente pelo então presidente Jair Bolsonaro. Desde então, construiu espaço em Brasília, se envolvendo em pautas ligadas à segurança pública, defesa da família, agronegócio e embates que dividem a política nacional. No episódio de hoje, vamos falar sobre o feminicídio em Mato Grosso, os rumos da direita após a condenação de Bolsonaro, eleições 2026, agronegócio e temas que mexem com o Congresso e com o país. E para este episódio, eu conto com a ajuda do meu amigo, o jornalista Lucas Bólico, que é editor executivo do OD. Lucas, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar. Já tem um tempão que você não vem aqui, é a É primeira verdade. vez que você vem no novo estúdio. Enfim, muito obrigado e seja bem-vindo. Conhecendo o novo estúdio, obrigado. Eu que agradeço o convite. Deputada, muito obrigado por ter aceitado o convite nessa correria da vida em Brasília, né? CPMI, debates também no plenário, enfim, visitas ao interior de Mato Grosso, mas a senhora tirou um tempinho para vir aqui aos nossos estúdios e conversar com os nossos espectadores. Muito obrigado e seja bem-vinda. Eu que agradeço e espero poder estar ajudando cada vez mais o meu estado de Mato Grosso. E além do YouTube, onde você nos assiste, este episódio está disponível na íntegra e em formato de áudio, também nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube, então assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que o novo episódio for disponibilizado. Lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E aí, com o episódio no ar, você pode compartilhar com amigos e familiares e deixar a sua opinião também nos comentários. E se você quer saber informações dos bastidores, ver como são feitas as nossas gravações, segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas, é só pesquisar @Olhar Direto Oficial. E se você quer ficar por dentro de todas as matérias que são publicadas no portal do Olhar Direto, você pode entrar na nossa comunidade no WhatsApp, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no canto da tela e que vai aparecer durante todo o nosso episódio. Deputada, a senhora, como eu disse no início, a senhora começou a vida política de fato em 2020, quando disputou aí a eleição suplementar ao Senado, foi escolhida diretamente pelo presidente Jair Bolsonaro. Como que foi se tornar uma figura pública nesse processo eleitoral? Como que foi esse período para a senhora? Para mim esse período ainda está acontecendo, né, porque, eu vim de uma carreira, ah, fechada, numa carreira onde você tem que, estar voltada a cumprimento das leis, com funções específicas, objetivas, onde você, tem que ter coragem de enfrentamento diário para solucionar problemas que estão acontecendo na sociedade. Mas você tinha regras, né, e na política não se tem regras, principalmente no campo da ética. E para a mulher eu vim de uma carreira que é machista, é uma carreira onde que não falo nem hoje já melhorou bastante, mas era dominada mais por homens do que por mulheres, tanto que hoje na polícia ainda somos só 20% do efetivo total. Você tem agora que foi promovida a terceira coronel Uhum. nessa nova geração, né. Também não Então ocupam cargos de são alto 36, padrão. 39 coronéis, se não me engano, da PM e somente 3 mulheres. Então, assim, eu vim de uma carreira onde a mulher ela para chegar ao último posto, ela enfrenta inúmeras batalhas, né. E a batalha não começa só na concorrência para ser coronel, ela começa desde aluno oficial, que foi o meu caso, eu vim da carreira de oficiais. Desde a época de aluno oficial, a gente tem que estar enfrentando e provando toda hora que a mulher tem competência, que a mulher tem condições de, progredir na carreira, que a mulher ela tem objetivo na vida dela e que ela é corajosa, que ela vai ter coragem de fazer o enfrentamento que for para cumprir a missão que é a segurança pública.
Na política, eu achei que eu não ia ser lembrada como mulher, mas ia ser lembrada como uma cidadã. E hoje eu tenho duas coisas que eu tenho que toda hora estar provando que nós temos condições. Primeiro, que a mulher tem condições de estar na política sim, que ela tem trabalho prestado, que ela tem objetivos, que ela se entrega verdadeiramente para fazer o bem à sociedade. E agora eu tenho que provar também para a sociedade que o militar também tem condições de fazer isso, porque eu estou sendo discriminada 2 vezes. Ninguém fala isso, mas eu sofro 2 discriminações. Eu sofro a primeira discriminação porque eu sou militar, como se militar fosse uma subclasse da população brasileira, como se o militar não contribuísse com o imposto, como se o militar não tivesse vida própria. Nós Ou temos, capacidade até ou mesmo de pensar. capacidade, nós temos capacidade de administrar, fomos formados, a minha formação técnica, ela tem uma carga horária muito mais rígida que o curso de Direito, por exemplo. Muito mais rígida que vários cursos que tem hoje. Eu tenho que ter um pouco de quase tudo. Mas é mesmo assim, por eu ser política, eu tenho que estar provando que o militar tem condições de ser político. Eu sou política de direita, mas eu tenho militar que é de esquerda. A minha posição profissional não define 100% qual vai ser a minha ideologia. O que vai definir é a minha capacidade de execução. E como mulher, mais ainda. Eu tenho que estar provando toda hora que ser mulher tem que ser diferente na política. E, olha, não é fácil. A senhora acredita que em algum momento também o fato de ter sido lançado como a candidata de Bolsonaro atrapalhou também essa questão da senhora se colocar como uma pessoa que tem a opinião própria e que não foi colocada na política apenas para seguir as ordens, as ideias do Não, capitão? Isso atrapalhou em algum não, momento? em momento Incomodou a senhora em nenhum. algum momento? Não, em momento nenhum. Eu tenho a maior honra que o presidente Bolsonaro me escolheu. Eu não conhecia o presidente Bolsonaro pessoalmente. Uhum. Nós já tivemos em vários eventos no mesmo local, mas eu nunca conversei com ele, até por essa questão minha de ser reservada. Eu não vou. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu sou sua amiga. Você pode contar comigo se você quiser, mas você não vai me ver toda hora te rodeando, te Uhum. paparicando, te puxando o saco. Eu acho que isso não leva a lugar nenhum. Eu sou aquela amiga que você precisou, eu estou ali. Sempre vou estar ali. Então, da mesma forma, foi em relação à política. Quando o presidente Bolsonaro me escolheu, eu me senti honrada como mulher, primeiro, e segundo, como uma militar. E outra, eu sou evangélica, mais uma das categorias que ele queria como uma representante para aquela vaga na época no cabo do Senado. Uhum. Então, eu sinto honrada dele ter feito isso. Eu vejo o presidente Bolsonaro uma pessoa de bem, uma pessoa tem uma conduta ilibada, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo dele? É fazer o Brasil crescer. Ele faz uma defesa muito grande pelo agronegócio, que é a economia do nosso Estado, e aí eu trago essa política para o Estado, porque lá na Câmara nós somos formados por representantes dos estados brasileiros. Eu tenho deputados que defendem só o que traz economia para São Paulo, outro para o Rio, outro para o Sul, para Santa Catarina, né, Paraná. Eu faço a política que vai trazer benefício para o estado de Mato Grosso. Você nunca vai me ver discutindo política que vai defender o Nordeste. Ah, vai defender o Nordeste? Vai. Traz prejuízo para o estado de Mato Grosso? Não, não traz. Aí eu estou com vocês. Traz prejuízo para o Mato Grosso, igual foi na questão da reforma tributária. Por que eu votei contra? Primeiro, porque aumenta o imposto para o povo. Nós vamos ver isso agora. Nos próximos 3 anos, vocês vão ver as consequências Né? dessa reforma tributária. Precisava melhorar o sistema? Precisava. Precisa ainda melhorar o sistema. Mas não precisava aumentar o imposto. E vai ser aumentado o imposto. Uhum. E pior ainda, vai trazer um prejuízo para o estado de Mato Grosso, para os municípios de Mato Grosso. Então, eu não podia jamais aceitar aquilo lá. Então, a minha luta lá em Brasília é defender Mato Grosso. Deputada, juntando 2 tópicos da nossa conversa aqui, o seu histórico, né, na carreira militar, de combate ao crime e tal, e a relação com o Bolsonaro. Ele acaba de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, uma pena dura, por 5 crimes, incluindo organização criminosa. E não causa um desconforto para a senhora defender, né? Eu entendo que tem uma gratidão, enfim, a senhora faz parte do grupo político, mas levando em consideração o seu histórico de combate ao crime, tem que ser colocado numa posição de defender um condenado por organização criminosa no Supremo Tribunal Federal? Olha, a forma com que o Supremo está conduzindo,
Eu acho que eu vou te responder fazendo elogio à definição, à defesa do Fux, ao voto do Fux, do ministro Fux. Foi um voto técnico, não foi um voto baseado em print de WhatsApp, em print de lives. Eu acho, eu deixo de achar. Ele foi um voto individualizado. Cada um com a sua ação. E esse processo todo, qual está sendo a maior indignação? E aqui eu não estou fazendo defesa de quem quebrou, de quem foi lá dentro e botou fogo, ou foi lá Não, não é isso. Eu acho que se você quebrou um copo, você tem que pagar pelo copo. Se você riscou uma parede, você tem que pagar pelo risco da parede. Mas você não pode ser colocado num bolo de uma forma comum. Porque você não está dando direito de defesa. Olha, como é que eu faço a defesa? Sou advogada. Como é que eu faço a defesa do meu cliente se eu não tenho acesso aos autos? Cadê o direito de ampla defesa? Para você se defender, primeiro você tem que saber o que você está sendo acusado. As pessoas não tiveram, os advogados não tiveram tempo suficiente para defesa, porque eles não tiveram acesso aos autos. Tem peças que eles não têm até hoje. Então, a discussão aqui é: cadê o direito à ampla defesa de forma correta? Cadê a individualização de pena? Foi condenada a Débora, é um exemplo bem prático, a 14 anos de prisão. O que essa mulher fez? Ela estava do lado de fora, ela riscou uma estátua com um batom que foi lavado. Não tem, qual é o prejuízo dela? Qual foi o prejuízo que essa mulher causou? E aí a gente vai falar em relação ao pagamento ao patrimônio público. O que ela quebrou? Mas ela foi condenada a 14 anos como se ela tivesse entrado lá dentro e quebrado tudo. Ela não fez isso. Que ela poderia ser condenada pelo dano ali de ter riscado, mas a pena seria uma pena mínima, não 14 anos. E aí eu vou te fazer uma fala. A Débora é mãe de família, réu primária, residência fixa, trabalha, tem crianças pequenas, mas não está sendo dado para ela o direito que ela merecia. Porque eu tenho mulheres traficantes, não é mula, não é mulinha, não. Líder de quadrilha mesmo. Por ter filho, está cumprindo pena em casa. Essa mulher líder de quadrilha, essa faz mal para a sociedade. Qual é o mal que a Débora faz para a sociedade? Dela dar a opinião dela, que ela é contra? A direita hoje está sendo condenada por opinião, não por crime. Então, é essa falta de análise, a falta de defesa que é o nosso maior questionamento. Se você fosse dado direito de defesa, direito correto, sem pormenores, ok. Isso seria aceitável, mas não isso que aconteceu, e não está acontecendo. E eu estou dando um exemplo de Débora e de outros casos que eu acompanho pessoalmente. Então, não é só por causa do presidente Bolsonaro, é porque nós sabemos, na prática, o que está acontecendo. A Débora acabou virando esse símbolo, né? É um exemplo bem claro. Existem inúmeras Déboras. E um dos argumentos de quem defende essa pena para Débora seria de que, só para trazer para a gente enriquecer o debate, né? É que ela não teria apenas pichado isso isoladamente, que isso faz parte de um contexto, né? Que a estátua da justiça simbolizaria a justiça ali e que esse ato dela, inserido naquele contexto, fazia parte desse plano golpista, né? Que não seria um mero vandalismo, né? Tem aquela imagem simbólica da invasão do Iraque, ali, só fazer um paralelo, em 2003, da queda da estátua do Saddam Hussein como símbolo daquilo. Então, assim, não foi um ato de vandalismo, mas um ato simbólico que define a queda de um regime. Então, assim, essa pichação dela estaria nesse contexto em que outras violências aconteceram, como a senhora reconheceu, né? A gente tem o caso da policial Marcela da Silva Moraes, que deu depoimento, falando que foi agredida, jogaram um coquetel molotov nela, ela foi arrastada, levou chutes, socos, pedradas. Então, assim, eu queria ouvir a senhora também trazendo todo esse contexto de quem argumenta isso. Não foi só uma pichação, foi uma pichação num contexto violento de tentativa de derrubada dos... Olha só, aí eu vou fazer outro apontamento para você. Quando é que aconteceu o movimento do dia 8? Qual foi o dia da semana? Domingo. Estava aberto alguma das casas?
Isso faz diferença? Estava aberta alguma das casas? Não, não estava. Qual era o mês? Janeiro. Janeiro estava em recesso. Não tinha uma autoridade. Eu entrar dentro das casas que teoricamente são do povo, porque o Congresso, TJ, é do povo. Sim. Apesar que para você entrar lá, você tem que fazer um monte de ações de segurança. Não é do povo. Teoricamente é, mas na prática não. Qual é o efeito disso? Nenhum. Não é se falar que vai fazer golpe. Nem o presidente da República estava lá em Brasília. Nem ele. Então, só dessas 2 datas já derruba isso. Segundo item, não tinha ninguém armado. Quando você pega a lei que define os requisitos para caracterizar golpe de Estado, não tinha ninguém armado. Ah, mas tinha gente da Força... Peraí. Tinha gente da Força Armada? Estava armado? Eu falei para você que eu sofro 2 preconceitos na política. Uma por ser militar e outra por ser mulher. Quer dizer que eu, militar, tenho que ser punida por ser militar? Quer dizer que a minha vida inteira defendendo a sociedade, combatendo criminosos? Porque na hora do desespero, na hora de esquerda e direita, só tem 2 coisas para pedir socorro. Polícia e Deus. Na hora que você está no aperto, que alguém está colocando em risco sua vida ou seu patrimônio, você só chama 2 pessoas. Polícia e Deus. Ou Deus em primeiro lugar e a polícia em segundo. Deus me ajude e que a polícia chegue logo. É a mesma coisa que aconteceu lá. Lá tinha inúmeros militares participando, mas nenhum estava armado. Nenhum estava usando a sua técnica, o seu conhecimento. O máximo que eles faziam era marchar. Mas nenhum militar foi pego quebrando, arrebentando. Eu não tenho conhecimento disso. Mas eu vi muitas mulheres, médicas, professoras, avós, tias, mães, serem presas como marginais de alta periculosidade. Mulheres que nunca entraram numa delegacia. Não se justifica tirar a liberdade de ninguém com essa narrativa. Não se justifica acabar com a história de vida de famílias com essa narrativa. Não se justifica. E isso não estou dizendo que não tem que ser penalizado, mas não na forma que foi feito e não do jeito que foi. Os advogados não tiveram acesso à defesa. Até hoje tem advogado que não tem acesso a provas. Coronel, você está falando... Não, eu estou falando porque eu acompanho casos. A senhora fala dos advogados de defesa dos que foram presos ou do núcleo principal? Não, de todos. Porque do núcleo principal, De até todos. durante os votos dos ministros da primeira turma, eles derrubaram essa tese, né? De que todos eles tiveram acesso a essas provas. Não tem. E que até as argumentações, os documentos elaborados pela defesa comprovam isso, que eles tiveram acesso. Não teve. E quando tiveram acesso a alguma coisa, foram assim, 72 horas antes. Uma semana. Você não faz defesa, assim. Fala para mim qual criminoso que está respondendo no processo aqui na vara criminal, quanto tempo eles tiveram para fazer a defesa de seus clientes? A defesa não é eu achar, eu ir lá escrever que eu acho que você... Ah, não, aqui dá para me falar que o copo pode ser... Não. A defesa requer estudo, a defesa requer tempo. Como que você é condenado num bolo total? A Débora é um exemplo. Inúmeras Déboras. As pessoas não estão tendo acesso a direito de busca... Quem está preso não tem direito sequer a atendimento médico. Então, assim, a forma como está sendo feita é a forma questionável. Abriu o processo, ninguém questionou a abertura do processo. Ah, tá ok. Mas dê direito à defesa, dê direito de responder pelo que você causou. E não por aquilo que os outros causaram. Porque quem quebrou mesmo, não teve pena. Quem quebrou, nem todos foram presos. Para eu entender, assim, na leitura da senhora, o que foi 8 de janeiro? 8 de janeiro foi um grito de basta, porque nós estamos vindo de um governo do PT condenado por roubo de milhões, por desvio de milhões, e que, de repente, a pessoa que estava à frente disso foi solta. Estava presa e foi solta para concorrer à presidência do Brasil. Solta pelo Supremo.
Isso é inadmissível. Porque eu tenho uma Débora presa por causa de um batom, mas eu tenho uma pessoa que estava presa por corrupção de milhões e estava concorrendo à presidência do Brasil. Então foi um grito contra o Supremo. Contra o sistema. Não só o Supremo, contra o sistema. Uhum. Não dá para continuar. Nós estamos aí com o INSS. O INSS tem um prejuízo, não é de 6 bilhões. 6 bilhões é só de desconto associativo. Nós temos um prejuízo de 90 bilhões de reais. Quem vai pagar isso? É maior do que o da Petrobras. E eu estou falando só de 2 quesitos para vocês. Desconto associativo e empréstimo consignados. Mas nós temos seguro-defeso, também está vindo aí um prejuízo. Por exemplo, Brasília tem o maior número de pescadores recebendo seguro-defeso. A minha pergunta é, Brasília tem quantos pescadores lá? Aí nós temos aí o LOAS. Inúmeras pessoas sem necessidade estão recebendo LOAS. Nós já temos essa denúncia. Então, assim, se a gente não colocar um freio, você não vai aposentar. Vocês não vão aposentar. Porque tá tão, o prejuízo está tão grande, a corrupção está tão profunda, vocês não vão aposentar. E você está sendo obrigado todo mês recolher para a Previdência. E a Previdência é uma lógica. Você, durante sua vida, contribui. Quando você vai para pagar quem? Pagar a aposentadoria de quem já foi. Quando você for aposentar, o jovem que está à sua frente vai pagar a sua aposentadoria, porque é uma contribuição, ela é um ciclo. Infelizmente, esse ciclo foi quebrado. Se eu estou falando para você que 90 bilhões de reais é o prejuízo desse crime, quando eu falar para você do defesa que a gente está levantando, quando eu falar para vocês dos LOAS e de outros projetos que estão aí, que são desviados, nós não temos condições de bancar mais a sua aposentadoria. Deputada, a gente vai voltar nesse assunto do INSS um pouco mais para frente, mas eu quero aproveitar um gancho que a senhora disse no início da nossa conversa sobre a condenação do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente. A senhora elogiou o voto do Fux, né? Mas o voto do Fux, segundo especialistas e pelo que a gente acompanhou também, traz algumas contradições. Ele, por exemplo, votou pela a admissibilidade do processo, das ações no STF, e aí ele mudou de opinião em relação ao julgamento agora do núcleo central, e além disso, votou favorável à condenação de 400 processos, né, Lucas? A senhora não viu incoerência, ou como que a senhora analisou esses... Porque ele penalizou pessoas, né, que cometeram crimes mais leves. Então, eu vejo que agora é a oportunidade para haver um novo questionamento sobre a decisão dele, em benefício do réu. Quem é em benefício do réu? Dos outros que foram condenados. Abriu-se uma porta aí. Abre-se uma porta e um novo entendimento. Uhum. Então, por isso que eu falei, esse voto foi importante. Agora, o processo do presidente Bolsonaro vai para o plenário, né? Vai para o pleno, e vai ser apresentado as contestações necessárias, mas isso também abre o voto para que a gente possa também defender as outras pessoas. Uhum. Porque até isso estava sendo difícil. Como que eu vou julgar você sem te dar... Aonde você vai recorrer? Não tem onde recorrer. Esse é mais um dos questionamentos desse processo. Pessoas comuns, por vandalismo, foram condenadas sem direito à defesa, sem direito a duplo grau de jurisdição. Então, é complicado isso. E aí uma das leituras sobre esse voto do ministro Fux é que ela, em tese, derrubaria o discurso da ditadura no judiciário, porque mostraria uma pluralidade de pensamentos e tal. O que a senhora acha disso? Eu acho que essa fala ela não está tão adequada, porque o Fux só conseguiu mudar o seu pensamento agora. Nós só tínhamos 2 pessoas lá que estavam defendendo de forma mais impessoal, né? Nós tínhamos dois ministros que estavam de forma impessoal, fazendo o processo da forma que ele tem que ser. Ele tem que ser impessoal. É o ministro... O Cássio e o André Mendonça. E o André Mendonça. A justiça, ela não é... A imagem da justiça, aquela venda nos olhos, é para isso, é mostrar a individualidade. Eu não posso ser individual tendo ações diretas, personalíssimas. E esse processo todo foi muito personalista.
eu preciso atingir você, eu tenho que pegar você, e não era para ser assim. Eu acho que isso promoveu, desde lá de trás, todo esse movimento de 8 de janeiro, essa revolta. As pessoas estão revoltadas, elas não deixaram de estar a revolta ainda. E o que está acontecendo no país foi o que aconteceu no Nepal. Olha o que aconteceu no Nepal agora. É um efeito que está acontecendo no nosso país. Eu não quero isso. As pessoas não querem isso. O que nós queremos é o direito de poder trabalhar e não ver mais a corrupção dentro da estrutura da administração pública que é feita dentro dos governos do PT. A senhora acha que dá para falar em ditadura do judiciário, como algumas pessoas falam, ou isso seria um exagero? Eu acho que a gente tem que falar a estrutura maligna do sistema. Uhum. Nós temos que destruir essa estrutura maligna. Se o governo que está aí fosse um governo que agisse de forma promovendo o nosso país, tivesse uma estrutura adequada, não cabe colocar 32 ministérios para atender seus colegas. Uhum. Nós temos lá o Ministério dos Povos Indígenas e eu tenho a FUNAI. A FUNAI está capengando por falta de recursos, mas criaram um ministério que não tem recurso. Para que eu quero um ministério? Ou então, exclua da estrutura a FUNAI e fortaleça o ministério. Deputada, às vezes eu fico um pouco confuso com esse termo sistema, que ele pode parecer um pouco abstrato. Eu queria saber o que a senhora se refere quando diz sistema. Porque, por exemplo, o PL, o partido da senhora, é o maior partido do país, tem maior número de deputados, maior... a direita, enfim, a maior fundo partidário. Não é parte do sistema também? Mato Grosso, capital. PL, vou fazer uma fala do principais sistema. Cidades. Esse sistema que promove a corrupção no nosso país, que é formado. Você sabe quanto o governo federal liberou de emendas agora, na última semana? Para os integrantes da CPMI, da ala da esquerda, para não deixar aprovar os nossos requerimentos? 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Esse movimento também não foi feito durante o governo Bolsonaro? Não. Bolsonaro não. Emendas para tentar emplacar. Não, o Bolsonaro ele cumpriu a legislação. Seja você do PT, seja você do PL, na época não existia o PL, lá era o PSL. Ainda já era o PL, mas tinha o PSL. Era PSL. Ah, sim, o PSL. Era outro que o Bolsonaro partido. se elegeu Isso. Depois, sim. Se você era de esquerda ou direita, o Bolsonaro cumpriu a lei que define as emendas. Todo mundo recebeu no mesmo momento, da mesma forma, na mesma proporção. Nenhum. Isso é uma fala que a gente tem, não são dos parlamentares, não. São dos prefeitos da época. Todos os municípios receberam suas emendas na data certa. Todos os municípios não receberam sem ser preterido em nada. Então, não houve isso. Já no governo do PT que está aí, Mato Grosso, por exemplo, os parlamentares de Mato Grosso que não são da base, que são 6, né? Somos 8, então 80% não receberam as emendas ainda. A de 23 foi paga esse ano, a de 2023. A de 2024 nem ainda começou a planejar o pagamento. A de 2025 já era para estar no sistema, para já começar o pagamento. Também não foi. Então, a gente está com 2 anos de atraso de emendas parlamentares de serem pagas. E aí ele me paga 2 bilhões de reais para membros que não são da direita, que não são da oposição, exatamente para que esses membros façam de tudo para não aprovar nossos requerimentos. Por que houve uma briga minha com a Leila? Por que a Leila me avançou? Por que ela me ameaçou de me destruir ali? Por que ela disse que ela ia me arrebentar fisicamente ali? Eu sou autora da CPMI e a gente estava ali brigando para aprovar o pedido de prisão daqueles que são citados e já foram investigados, e a própria Polícia Federal e a CGU já tinham, a palavra certa, já tinham lá provas suficientes do envolvimento dessas pessoas. Certo. E aí, quando nós pedimos, não pode, agora não é o momento de pedir prisão, não, agora não é a hora certa, vamos esperar mais para frente. Tinha acabado de sair 2 bilhões de emenda, ninguém fala isso. Então, o sistema é esse. Eu não me importo se lá tem a esquerda, pessoal que defende as suas bandeiras, porque eu também defendo a minha. E eles não têm mandamento sobre mim. Eu estou lá porque eu defendo as minhas bandeiras.
O chamado Centrão faria parte desse sistema na avaliação da senhora? Alguns sim. Alguns parlamentares sim. E nós podemos ver isso de quem assinou, por exemplo, o pedido da CPMI. De 300, eu não lembro agora, são 340 assinaturas na Câmara Federal, nós somos 513, teve uns 200 que não assinaram. Aí você pega a lista de quem recebe emendas, e emendas a mais ainda. Emendas de comissão, tem facilidade, resolve as coisas. Mato Grosso está perdendo. Mato Grosso, Santa Catarina, Goiás, os estados que têm um número grande de deputados e senadores da oposição estão perdendo. O governo federal não manda recursos. Essa perda não seria mais no sentido da posição desses deputados, da forma com que eles fazem oposição? Não interessa, não tinha que fazer isso. Tá na lei, tem que cumprir. Isso é igual, né? Mas o que eu faço? O sistema é para destruir o outro lado, e não para respeitar. O Bolsonaro respeitou todos os lados. Kassab e Valdemar da Costa Neto, aqui uma provocação. Presidentes dos maiores partidos aí fazem parte desse sistema, simbolizam esse sistema? Eu não vou falar que eles simbolizam o sistema, eu vou falar que hoje a esquerda é dono do sistema. E quem vai com eles está no sistema. Perfeito. E o sistema fica fácil de você definir. Você pega lá deputados que defendem traficantes, deputados que defendem... falam tanto em defesa da mulher, mas são os primeiros a impedirem que nós aprovemos penas mais pesadas, por exemplo, para quem comete feminicídio, para quem comete estupro. Esse é um sistema. Eu valorizo bandido e prejudico quem trabalha e contribui. Se você entende, a sua bandeira é essa, eu vou respeitar, desde que você me respeite. Não ando com você, não usufruo da sua bandeira, não gosto da sua bandeira, mas vou respeitar a sua posição. Mas não cabe a você tentar contra a minha vida, não cabe você roubar o aposentado, não cabe você tirar o direito de liberdade dele, não cabe. Eu tenho que te respeitar, mas você também precisa me respeitar. E o sistema não respeita quem é contrário a eles no que tange à corrupção. O sistema que está aí, quando eu falo os partidos estão aí, os políticos estão aí, eles não estão preocupados com você. Eles estão preocupados como é que eles vão ganhar vantagem tirando dinheiro do governo. Se você tirar o dinheiro deles, eles mudam de lado. Eles não estão preocupados se você é importante, se o seu trabalho é voluntário, eles não estão preocupados que se eles tomarem uma decisão, você vai passar fome. Eles estão preocupados como é que eles vão ganhar dinheiro em cima de vocês. E aí, só para finalizar, voltar à pergunta. E a defesa, então, de um condenado por organização criminosa no Supremo, não embaralha isso, não confunde as pessoas? Por exemplo, o eleitor tá nos assistindo, fala, ao mesmo tempo, há uma crítica ao outro lado, mas quando é meu aliado, aí eu encontro brechas para fazer essa defesa. Não iguala na percepção das pessoas? Eu vou ter um exemplo de um deputado de Brasília, deputado distrital de Brasília, que cometeu irregularidade. Ele era da PL, o PL expulsou ele. O presidente Bolsonaro foi condenado sem direito à defesa. A defesa, não é a defesa meia boca, e não é a questão. A gente vê que é personalíssimo o que está acontecendo com ele e o que está acontecendo com os outros. Não existe. Você coloca a tornozeleira numa pessoa e coloca 10 policiais na porta da casa dessa pessoa. Você já viu isso? Com qualquer outro criminoso? Você já viu o carro desses criminosos saírem para cima e para baixo e ser revistado? Temos aí um ex-parlamentar, um ex-governador, ex-prefeito do Rio de Janeiro, condenado por desvio de milhões de reais. Por estar em conluio com facção criminosa do Rio de Janeiro. Estava de tornozeleira. Qual foi o dia que a polícia ficou parada na porta da casa dele? Então, assim, é igualdade? Estamos trabalhando a justiça no mesmo peso? Na mesma proporção? O PL paga o aluguel da casa que o Bolsonaro mora, né? Numa área nobre em Brasília. Então a gente tem nesse momento, condenado, mas alguém que cumprir a pena domiciliar numa casa alugada com dinheiro público. Isso também é pouco usual, digamos assim, no país, né? Uma pessoa cujo Estado, dinheiro público, fundo partidário... Bolsonaro é presidente do PL. Esse a despesa do custo dele está lá. Isso não é benefício do Bolsonaro, não. Isso é benefício de todos os presidentes de partido. Todos eles recebem. Mas todos. Ele é o único em prisão domiciliar. Todos. A prisão está dentro da casa dele, ele estava morando. Uhum. Todos recebem.
todos, sem exceção, recebem. Então não adianta colocar isso como Bolsonaro, não, todos recebem. Ele não deixou de ser o presidente. O que ele ganha não é a pessoa dele, é da função dele. Então, assim, isso para mim é claro. Se você tivesse falado para mim que havia ocorrido uma ação impessoal, que a justiça realmente fosse feita, aí eu estava tranquila. Mas não foi, e eu posso falar isso para você porque eu tenho vivência nesses processos que aconteceram lá, eu acompanho inúmeras pessoas e eu sei de como esse processo foi conduzido. Deputada, a senhora criticou o sistema e parte dos deputados que fazem parte desse sistema e que atuam conforme os seus próprios interesses. Para aprovação da anistia, a senhora acredita que vai ser necessário contar com os votos desses deputados e com parte desse sistema estabelecido em Brasília? Quem faz parte do sistema não está a favor da anistia. Aí você vai definir quem são do sistema. Mas nós já temos votos suficientes, nós temos a maioria da Câmara hoje e nós temos os votos suficientes do Senado. E há uma dúvida com relação ao texto, né? Qual texto a senhora defende? Anistia, qual abrangência a senhora defende? Não, a anistia, o termo anistia, ele não é sobre o fato. Qual que é o fato? 8 de janeiro. 8 de janeiro faz distinção de A e B? Não. Quem participou do 8 de janeiro, a anistia, ela tem que ser um guarda-chuva total. Ela não pode ser meio guarda-chuva. Você participou do 8 de janeiro? Não, mas você participou aqui. Porque a discussão eu vi com relação a isso, por exemplo, a partir de tal dia, investigações a partir de tal dia, que antecedem o 8 de janeiro. Não, de quem estava envolvido diretamente no 8 de janeiro. Aí, por exemplo, vamos citar um exemplo. Tem o pessoal da alta cúpula lá que foi condenado ontem, mas que não estava presente no 8 de janeiro. Mas estão envolvidos na trama desde antes. Aí, por isso a minha dúvida, entendeu? Quando a gente fala o 8 de janeiro, é não foi no fato do dia 8, foi tudo que... Então incluem Bolsonaro. Todos. Então incluindo Bolsonaro. Todo mundo. Tá. Bolsonaro, Manuel, João, Maria, Antônia, todo mundo. Porque teve gente, vou te dar um exemplo, teve gente que estava no ônibus indo para a manifestação normal lá, e aí aconteceu o problema, a pessoa voltou. Mas o nome dela estava no ônibus, estava indo para Brasília, 3 dias depois foi presa. Essa pessoa não tem direito? Uhum. Eu citei o caso da agressão à PM, e eu queria citar outro caso também, da tentativa de explosão do aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro. Foram condenadas 3 pessoas. Jorge Washington de Oliveira, Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza. Repetindo, eles tentaram explodir o aeroporto de Brasília na véspera de Natal. O momento que as famílias estão ali tentando se reunir, pai encontrar o filho de novo, neto e tudo mais. Essa anistia ampla que a senhora defende inclui essas pessoas que tentaram explodir o aeroporto? Se elas estiverem envolvidas diretamente no dia 8, vai atender elas sim. Coronel, a senhora concorda? Não concordo. Tem penas que eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade. Mas aí vou fazer um parâmetro para você. Em 2003, 2011, não sei se é 2011, a turma da esquerda invadiu a Câmara Federal. Quebraram tudo. Botaram fogo em ministérios. Quebraram viaturas da polícia. Cadê essas pessoas? Foram presas? E a senhora acha certo elas não estarem presas? Não é isso. E aí a senhora quer espelhar um erro em outro? Não é um espelho em outro. Eu acho que vamos aproveitar e vamos regularizar e também buscar a responsabilidade delas. Mas a anistia é para responsabilizá-las também ou é para inocentá-los de agora? Vamos buscar também? Então, assim, quando é para buscar lá atrás, não pode ter anistia, mas quando é para aqui na frente, não pode ter. Eu acho que a anistia ela tem que ter, porque ela precisa trazer justiça. E existe um fato na jurídica que diz o seguinte: melhor um bandido solto do que um inocente preso. O que eu quero dizer com isso? Para justificar a prisão de um ou outro que cometeu irregularidades, eu estou prendendo pessoas inocentes. Sim. Infelizmente, para mim soltar essa pessoa, eu vou ter que soltar até aqueles que cometeram o crime. Eu sou contra. Eu acho que quem cometeu tem que responder na sua proporcionalidade. Uhum. Tá? Mas, infelizmente, esse processo não foi feito desse jeito. Perfeito. Deputada, ainda sobre a anistia, para a gente finalizar, os ministros do STF, alguns já se posicionaram no sentido de que essa provável anistia, seja ampla ou não, é um debate que já nasce morto porque seria inconstitucional. Os crimes com que eles foram condenados não caberia a anistia.
Como que a senhora vê isso? Acredita que, apesar de ter maioria no Congresso, esse projeto pode acabar não sendo efetivado de fato? Porque aí a gente ainda tem o A veto do anistia, Lula, derrubada do a veto anistia e a está questionamento prevista na na STF. Constituição. Só por aí, se ela é inconstitucional, então ela está sendo inconstitucional desde lá de trás. Eu não consigo entender isso. E isso é ensinado para nós o tempo todo na área jurídica. Mas eu prefiro aguardar para a gente ver. Meu trabalho nesse momento é aprovar na Câmara e trabalhar para que seja aprovado no Senado. Eu vou gastar energia para isso. Agora, em relação ao que A acha ou que B pensa, isso aí é depois, não é nesse momento para mim. Eu prefiro. A minha energia ela tem que ser gasta naquele objetivo. Qual que é o objetivo? Aprovar na Câmara Federal a anistia. E dá para pensar num horizonte, assim, o Ayrton elencou várias etapas, né? Sim. Então, para isso se concluir, dá tempo, por exemplo, de tornar o Bolsonaro elegível de novo? Para quem está esperando isso, em quanto tempo a senhora acredita que é possível finalizar esse processo de uma anistia? Não tem como a gente. O Que processo, são muitas etapas, né? o processo ele vai ser rápido. Vai O ser processo na Câmara, Na Câmara. tudo está caminhando para que seja até o final desse semestre. Esse é um caminho que está sendo errado. Agora, aí quando sai da Câmara, ela vai para o Senado e depois tem todo um currículo. Então, até a Câmara, eu acredito que nesse semestre. E esse projeto que é a anistia ampla, que a senhora defende, a senhora Sim, acredita que esse porque- Esse vai passa ser? na Câmara. esse passa Porque na a Câmara. questão é do fato. Uhum. Sim. Porque existem pessoas que estavam no fato, mas é o que a gente falou, Sim. Sim, sim. estavam no caminho, Nas ou estavam indo investigações antes. ali. Tinha gente que estava vendendo picolé. Estava no seu trabalho, ele era um vendedor contínuo naquele lugar, naquele horário, naquele domingo, onde Uhum. famílias andam. Uhum. Eu tenho um amigo que a mãe foi conhecer Brasília. Olha só. A mãe foi conhecer Brasília. Ela estava com os filhos, dentro daquela igreja, que tem uma igreja que fica bem perto da esplanada. Foram lá porque são católicos. Estavam visitando aquele lugar. Na confusão, começaram a escutar tiro, correram de lá, se assustaram, foram embora pro hotel. Imagina essas pessoas serem presas, porque estavam ali dentro da igreja, com os tiros, saíram. No lugar e na hora errada. Você entendeu? Deputada, em relação à eleição 2026, a direita ainda mantém a expectativa da candidatura do presidente Jair Bolsonaro, mas enquanto isso já são discutidos alguns nomes. A gente tem aí os chamados governadores patriotas que são colocados como possibilidade, tem o Caiado, Tarcísio, Zema, Ratinho. Como que a senhora vê esse movimento desses governadores e acredita que já é necessário discutir aí uma sucessão para caso o Bolsonaro continue inelegível e condenado? Não discuto sucessão, não discuto outros nomes. Eu acho que a direita primeiro tem que se fortalecer e quem define o nome é o presidente Jair Bolsonaro. Por enquanto, é o nosso presidente Jair Bolsonaro, que é o candidato à eleição de 26, que é o pré-candidato, né, a 26, e vai continuar sendo ele. O Tarcísio ele tem, nos últimos tempos, se empenhado nesse projeto da anistia. A senhora acredita que entre esses nomes ele seria talvez o que tem mais chances de ser chancelado e abençoado por Bolsonaro? Então, eu nem discuto os nomes, porque nós temos... a direita, ela está tão forte, ela está tão organizada, que ela tem nomes excelentes em todos os cantos. Mas, para ser governador, para ser senador, a gente está repleto de nomes bons. E, para presidente da República, só tem um nome, é Bolsonaro. Se lá na frente ele falar, eu não sou, ele vai falar, esse aqui é o caminho, é esse caminho que nós vamos seguir. Porque hoje o líder da direita chama-se Bolsonaro, não tem como você. Se você não respeita a sua liderança, se você não reconhece a sua liderança, você vai reconhecer a quem? Então, quem pula de galho em galho, de muro em muro, não reconhece nem a si próprio. E eu tenho comigo essa linha. É o presidente Bolsonaro e quem vai definir isso, decidir é ele. A senhora concorda com até o comentário do Carlos Bolsonaro em chamar esses governadores, incluindo até mesmo Mauro Mendes, que participou daquela reunião em Brasília de ratos, criticar chegar a nesse nível, né, Então, de olha crítica? só, vocês estão tá fazendo uma avaliação da fala de um filho de uma pessoa que está sendo injustiçado, que quase perdeu a vida durante uma campanha, que sofre até hoje com as consequências desse atentado contra a vida dele, que tem apanhado... Eu nem critico, eu nem falo nada, porque eu tenho que me colocar no lugar dele. Se fosse meu pai, se fosse eu que não sou filha, a gente já se dói por algumas ações, imagina ele como filho, entendeu? Então a gente tem que ter esse entendimento, tem que ter essa sabedoria de reconhecer o sofrimento dele. Deputado, eu quero continuar nesse tema sobre eleições 2026, mas trazendo para Mato Grosso. A gente tem visto aí o prefeito Abílio Brunini
levantando a voz contra a possibilidade de uma composição do PL com o MDB. A gente sabe que o PL tem aí um pré-candidato ao governo, que é o senador Wellington Fagundes, e o MDB tem uma pré-candidata ao Senado, que é a deputada Janaína Riva. Como que a senhora analisa essa possibilidade de composição entre PL e MDB? A senhora defende, se sentiria bem em defender uma candidatura do MDB e estar no mesmo palanque em 2026? Eu não defino nada, eu não decido nada nesse momento. Quem decide essa pauta é o presidente do PL estadual, é o presidente do PL nacional. E o presidente do PL nacional já se define em relação ao presidente Bolsonaro. São eles que vão decidir. Nós não tivemos uma reunião ainda partidária para dizer que vai com A ou vai com B. São eles. Na hora que eles decidirem, a gente vai estar acompanhando o partido. Se a decisão for PL e MDB, a senhora vai apoiar? A gente vai definir. Eu vou estar acompanhando o partido. Tá cedo, deputada? Está muito cedo ainda, tem muita água para correr. Eu tenho que me preocupar comigo, eu tenho que me preocupar com meus projetos, eu tenho que me preocupar com as minhas ações. Nesse momento, eu estou focada na CPMI, eu estou focada na Procuradoria da Mulher, eu estou focada no meu mandato. Então, assim, eu não estou tendo tempo para discutir coisas que vão acontecer ano que vem. Então, eu tenho prioridades. Qual que é a minha prioridade? A gente tem que trabalhar pela anistia, eu tenho que trabalhar pela CPMI e as ações que eu faço no Congresso. Recentemente, o prefeito Abílio disse que uma pessoa próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro disse que ele já teria tomado a decisão de que essa chapa, a majoritária, seria ao Senado, né, mais especificamente, seria José Medeiros, deputado federal do PL, e o governador Mauro Mendes, que está no União Brasil. No entanto, o governador Mauro Mendes já declarou apoio, e é um apoio natural, né, ao vice-governador dele, Otaviano Pivetta, que é do Republicano. A senhora acredita que o que pode ser feito? Há a possibilidade dessa composição? O Wellington teria que recuar? O Pivetta não teria que recuar? É isso que eu estou falando. Isso não é coisa para mim decidir. Mas a senhora tem uma opinião pessoal sobre isso. Essa é uma questão partidária, né? Eu tenho minha opinião pessoal, sim. E qual que é? Minha opinião é botar atrás das grades quem rodou os aposentados e pensionistas, é cuidar da minha possível reeleição, é cuidar da minha família, é cuidar do meu estado de Mato Grosso. Eu estou focada nisso. 2026 ainda tem aí alguns meses para a gente decidir. Muita água para correr. Mas a senhora não defende a candidatura do Wellington? Para condensar o desafio do PL. Aí que tá. Quem é o pré-candidato do PL? É o Wellington Fagundes. Quem é o pré-candidato ao Senado? É o José Medeiros. Isso. Agora, o resto, a gente vai definir no decorrer do tempo. E por isso que se tem hoje pessoas em presidências partidárias para definir essa costura. A senhora acha que é possível uma chapa mantendo os dois? Mantendo quem? O Wellington ao governo e Medeiros ao Senado? Sim, claro. Nós temos duas pessoas políticas, temos duas pessoas com condições de fazer esse enfrentamento. Tem que fazer. O PL é grande, ele não pode ficar a reboque dos outros. O PL ele tem que conduzir a situação. E é isso que vai acontecer. Uhum. Então, por isso que eu deixo para o presidente. O presidente tem essa função, ele foi eleito para isso, a administração é ele que tem que tomar conta. A senhora acredita que o senador Wellington Fagundes representa, de fato, a direita bolsonarista, essa direita que a senhora faz parte e que tem tanta força em Mato Grosso? Eu digo isso até pelo passado do Wellington, que em outras eleições já esteve no mesmo palanque que PT, PCdoB, e que em alguns momentos, vários, ele foi questionado sobre isso, né? Já foi chamado de melancia. A senhora acredita que ele tem demonstrado essa fidelidade à pauta da direita? Tem. O senador Wellington Fagundes, ele tem sido importante em várias ações, principalmente para costurar, por exemplo, a anistia. O que falta, acho que é o senador Wellington deixar isso mais público. O problema é que ele tem uma postura, o jeito dele ser, mas ele tem trabalhado muito nos bastidores para que as coisas da direita sejam aprovadas, para que haja composição nisso e naquilo. Essa é a função dele. Ele é um político nato para fazer isso, né? Não adianta eu vir aqui só ficar gritando, isso, aquilo, e não resolver nada. A gente tem que olhar quem faz. Nem todo mundo que grita faz alguma coisa. A gente tem que olhar quem está realmente fazendo e construindo. Deputada, vamos falar voltar a falar sobre Brasília.
A senhora é uma das autoras da CPMI do INSS, Eu né? sou a autora, não sou uma, não, Autora. eu sou a autora. Junto com a Damares? A Damares eu convidei para depois para ela vir. Depois, então a senhora é a autora, corrigindo. E eu gostaria que a senhora falasse como que está sendo o trabalho. Até antes da nossa gravação, a senhora estava falando um pouco sobre essa rotina exaustiva, né? Que a gente, às vezes, vê só as sessões ali, as reuniões de segunda e quinta, e não tem noção do trabalhão que dá antes, né? Como tem sido essa rotina lá em Brasília? Tá sendo tenso, porque você... para mim, a CPMI, eu trato ela como algo que faz parte da minha vida. Aquilo lá foi trabalhado. Aí a luta para que a CPMI acontecesse, ela já começou antes, né? Nós começamos desde março desse ano, na luta de colher assinaturas, das pessoas acreditarem na CPMI, a gente ter o maior número de assinaturas, dela ser lida em plenário, trazer essa responsabilidade para o presidente do Congresso, e depois para que ela fosse realmente efetivada, o que aconteceu em agosto, né? A composição, nós tínhamos ali uma composição de presidente e de relator que era toda do governo, tivemos que fazer um trabalho de planejamento tão ferrenho para derrubar esse planejamento do governo. Conseguimos derrubar, tiramos o presidente do governo, tiramos o relator do governo e colocamos 2 pessoas capacitadas que estão dando um show na CPMI, que têm experiência na área de investigação e que são independentes no seu posicionamento. Então, isso fortaleceu a CPMI, ela está acontecendo, vamos ter muitas novidades aí para frente e nós estamos batalhando, nós temos aí um preparo. Na segunda-feira, a CPMI começa, a gente fala já lá no plenário às 16 horas, mas nós temos aí quase 7 horas de preparação, dar presença, colocar nome na lista para poder fazer a foto. Tem até um vídeo meu no meu Instagram falando sobre isso. Só posicionamento nas mesas, chegar cedo, sentar na frente, estudar, ter reuniões, né? Então, assim, e nosso trabalho, por exemplo, na segunda-feira, ele deve terminar agora, se der certo, porque quem está indo é o Careca. Tudo está indicando que o Careca, ele já tinha sido notificado a estar presente, mas houve a prisão dele e a gente está agora aguardando a autorização da justiça para que ele vá lá na CPMI prestar as informações. Então, esse, por exemplo, vai ser uma oitiva longa, demorada, cansativa. Aí temos o Camisote, que seria na próxima quinta, né? Também vai ser demorada. Essa daí vai entrar madrugada dentro, né? Então, é cansativo, é exaustivo, e para mim está sendo não é um prejuízo, mas assim, eu não estou conseguindo vir para o meu estado como eu vinha. Toda semana eu fazia uma viagem para uma cidade do interior para ver como que estava, ouvir as pessoas. Eu já não estou conseguindo fazer isso, porque eu só estou tendo a sexta-feira depois do almoço que eu chego aqui, porque nós estamos com um problema muito sério de voos, com cancelamento da Azul e diminuição. Então, isso atrapalhou muito a nossa rotina. E eu só tenho sexta e domingo, né? Sim, desgastante. Então, né? Eu já estou aí há quase 60 dias sem estar dentro da minha casa. Eu falo dentro da minha casa mesmo. Deputada, a senhora citou a disputa aí pelo comando da CPI e não deixar que ela fosse governista, né? Composta por deputados governistas. E essa foi uma articulação que eu lembro de ver pela imprensa, pegou todo mundo de surpresa. O governo, os jornalistas e tal. Conta um pouquinho dos bastidores pra gente. Como vocês conseguiram blindar essa investigação dela ser enviesada, né? Pelo lado do governo. Então, na véspera da primeira sessão, nós estávamos, eu mesmo estava bem chateada. Eu falei, gente, eu trabalhei tanto para não virar uma porcaria, não é certo, não é isso, para isso que eu me propus. Eu quero a justiça seja feita. E aí, nós temos sempre a reunião preparatória. Na reunião preparatória, fechamos, nós já sabíamos quem ia ser os membros da direita lá, reunimos, reorganizamos, fizemos a indicação de pessoas dentro da composição que poderia conduzir de forma adequada, né? Fazendo justiça, querendo saber mesmo o que aconteceu. E aí, os partidos que são dessas pessoas, por exemplo, União Brasil, Podemos, né? Aceitou e a gente fez essa composição e conseguimos tudo quietinho, calado, ninguém sabia. Chegamos cedo, nos posicionamos e ficamos em silêncio. Na hora certa, jogamos a carta e demos checkmate no povo. Tem aquela máxima, né? Que CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Para os rumos que a senhora está vislumbrando aí, o rombo é maior, o problema é maior do que se imaginava? O que dá para adiantar? Assim, a CPMI ela foi construída para 2 itens só. Né? Quando eu pensei na CPMI,
não se falava de outros fatos, que eu vou falar hoje para vocês aqui. Uhum. Mas a gente só falava de associativos e empréstimos consignados. Os associativos já têm uma avaliação de 6,8 bilhões de reais de prejuízo, de Uhum. dinheiro desviado. E quando a gente fala de empréstimo consignado, passa de 90 bilhões de reais. Então, nós temos aí quase 100 bilhões de reais de prejuízos diretos para o INSS e para o povo brasileiro. Quando a gente vai buscando as outras ações que o INSS presta para a população, nós já temos denúncia de corrupção no seguro-defesa. Por exemplo, Brasília é a cidade que mais recebe seguro-defesa. Quantos pescadores tem lá? Lá é o lugar que Na mais... Lagoa não tem nenhum. Lá é a cidade que mais tem. O maior número de pescadores que recebe seguro-defesa é Brasília. Nós temos aí a questão do LOAS. Pessoas que não precisavam e que não têm direito de receber LOAS estão recebendo. São muitas pessoas. Aí já tem auxílio-doença e por aí vai. Ampliou bem, então. Ampliou bem. Só que isso vai ser um assunto de uma nova CPMI ou de uma CPI. Deve se Porque desdobrar, quando ela é então. criada, ela já tem um objeto Quando definido, ela é criada, né? tem um objeto definido. Eu não posso desvirtuar. Mas a gente vai acabar tendo informações sobre tudo isso e aí faz a sugestão para uma nova investigação. Deputada, a gente vê aí nas reuniões, nas sessões, muito embate entre oposição e governistas, né? Como fazer para que essa comissão, essa investigação não se torne apenas um palanque eleitoral, principalmente nas vésperas de uma eleição, né? Assim, não é esse é o objetivo nosso. Nós estamos lá para investigar. E assim, eu fico muito tranquila, porque todo o preparatório nosso, ninguém fala assim, eu quero pegar fulano. Não, lá adiante nós temos que investigar, ó. Fulano fez isso. A denúncia do inquérito policial está falando que ele fez isso. Lá na CGU fez isso, então nós temos que bater em cima disso. Vamos tentar investigar? Aí é só você pegar o plenário. Aí, quem faz pergunta para o acusado? É só a direita. A esquerda, senhor acusado, o senhor é bonito, lindo, maravilhoso, o senhor, quando trabalhou no governo do Lula, o senhor fez isso, o senhor, eu sou sua fã, sou isso e aquilo. Um jogo combinado ali. Já me fala uma coisa, como é que o senhor evitou tal coisa? Aí ele fala, a Polícia Federal me avisou e aí eu... Não bate com o inquérito, não bate com os relatórios da CGU. O cara tá indo lá, não é para ser elogiado. E eu tenho feito isso, seja com a pessoa, seja da direita, eu tô lá para perguntar. O inquérito tá falando que fez isso, eu quero saber dele. Por que fez isso? Por que o senhor não impediu isso? Por que não foi tomada a decisão? É isso que eu quero saber. Eu não quero saber se ele é bonito, se ele é competente, se ele não é competente, se ele é amável. Se ele não, ele está ali como informante. Ele está ali, às vezes, como investigado. Então, ele tem que dar as informações que a gente quer. Deputada, e se a comissão identificar que essas irregularidades começaram ou também foram cometidas durante a gestão Bolsonaro, vai haver uma tentativa de blindagem ou a senhora também vai defender a punição a essas pessoas? Todo mundo vai ter que ser punido. Eu não estou discutindo lá a beleza das flores, não. Eu estou discutindo o seu futuro. Você quer aposentar? Eu espero que consiga. Então, se eu não brigar lá... Não sei quando. Para que haja a interrupção desse crime, vocês não vão aposentar. As futuras gerações não vão mais contribuir. Quando você tiver certeza que a Previdência não vai te dar essa garantia, você vai continuar contribuindo? Você não vai. A senhora acha que o sistema está perto de um colapso? Está na hora Não, de pensar um redesenho? Ou não dá para corrigir? Enfim, o que a senhora vê desse... Eu não sei se dá para corrigir, viu? Porque o rombo é muito grande. Não sei. Sinceramente, eu acho que eu preciso de uma avaliação mais profunda em relação a isso. Saber as consequências gerais, né? Porque 100 bilhões de reais não é qualquer coisa, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Como a gente vai sanar esse prejuízo, eu não sei ainda. Eu sei que algum patrimônio das pessoas envolvidas já foram bloqueadas, mas nós temos aí a Petrobras que os caras confessaram que eles participaram, promoveram a corrupção e agora a justiça mandou devolver o dinheiro para eles. E a nossa perspectiva demográfica é do envelhecimento da população, ou seja, cada vez menos pessoas colaborando e mais gente recebendo. Então, você entendeu a importância dessa CPMI? Ela não é meramente ideológica, ela é necessidade de proteção, porque senão meu filho não vai aposentar, o meu neto não vai aposentar, vocês não vão aposentar.
qual é o futuro. E aí essas pessoas não vão mais acreditar na contribuição previdenciária, não vão pagar, e hoje quem já está aposentado não vai poder usufruir também. Então é uma cadeia, o prejuízo ela é muito grande e ela é por décadas grande, entendeu? O prejuízo não é só agora, o prejuízo é décadas, vai comprometer a vida futura de muita gente e a vida presente também. Deputada, a senhora também coordena a bancada federal de Mato Grosso e a gente soube que recentemente foi realizado, estava prevista uma reunião para se fechar um consenso ali sobre a discussão do veto presidencial ao projeto que amplia o número de deputados federais, né, de 513 para 531, e Mato Grosso, dentro desse projeto, passaria de 8 para 10 cadeiras. Já houve um consenso? Como que a bancada deve atuar em relação à análise desse veto e a opinião pessoal também da senhora sobre esse aumento de deputados? O que está acontecendo? Eu tenho que fazer duas avaliações. Solicitar uma reunião para a bancada, eu chamei essa reunião para a gente ouvir os prós e os contras de tudo isso, da derrubada ou não derrubada do veto. Mato Grosso, Santa Catarina, Acre, Goiás, são 8 estados, 9 estados, eu não lembro todos de cabeça agora, esses que irão receber essas cadeiras. Mato Grosso, se a gente derrubar o veto, Mato Grosso recebe 2 cadeiras. Fica dentro do número atual de deputados, mas tem aquela questão da população. Ela fica no mesmo número. Sim, com o veto derrubado aumenta no geral, aumenta né? cadeiras. E mantém a de outros estados que perderiam, caso fosse mas não a questão da aumenta população. o prejuízo, o recurso, porque vai ficar valor, dentro né? Do orçamento da Câmara. Então, teoricamente, não tem prejuízo. O que eu pedi para que eles me apresentem isso formalmente, tá? Então, não tem prejuízo. Mas há um prejuízo também, não há esse prejuízo no sentido de ter mais despesa. Não tem, porque ele vai ter que trabalhar com aquele orçamento. Não tem como ele aumentar o orçamento. Moralmente, não é bom. Mas, quando a gente fala de trazer recurso para o Mato Grosso, por exemplo, se eu não aceitar 2 cadeiras, não é 2 deputados novos. Eu estou abrindo mão de R$1 bilhão de recurso para o estado de Mato Grosso. R$1 bilhão é muito dinheiro. É R$1 bilhão. Cada parlamentar recebe R$500 mil de recursos para Mato Grosso, que são de emendas parlamentares individuais e de bancada. E não só emenda, mas gente para defender os interesses do Estado. Aí tem outra segunda situação, que é essa defesa. Nós tivemos aí a exemplo da reforma tributária. Mato Grosso perdeu, e nós vamos ter prejuízo muito grande, porque nós não tínhamos número suficiente de deputados para defender a nossa situação. Onde que nós perdemos? Nós perdemos para São Paulo, 76 deputados. Nós perdemos para o Rio de Janeiro, nós perdemos para o Paraná, nós perdemos... Que são estados já bem estruturados. O desenho é muito desigual, né? Que tem um número maior de deputados federais. Sim. Nós não tivemos nem condições de discutir esse assunto e fomos votos vencidos. A Amazonas também ganha deputado federal. Então, e aí você vai ver que é a questão regional. Quais são os estados prejudicados nesse sentido? É região centro-oeste e região norte do nosso país. Lá, por exemplo, os deputados de São Paulo, eles estavam trabalhando para tirar deputados do Acre, para tirar deputado de Mato Grosso. Eles falam, não, para que vocês precisam de deputados? Vocês não contribuem com nada. Mato Grosso é o maior produtor de grãos do mundo, em nível de estado. Quando a gente vai, se fosse considerado um país, era o 3º maior. Mas lá tem deputados de São Paulo que não querem esse reconhecimento, porque eles querem maior número de deputados, aumenta dinheiro para eles, tem tantas outras coisas. Sim. Então, é uma coisa que tem que ser repensada e discutida. Ótimo. Deputada, infelizmente a gente chegou ao fim do nosso episódio, passou rápido. Agradeço muito a disponibilidade da senhora para falar sobre temas importantes, falar sobre a investigação da questão do INSS, falar sobre o processo também do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim. Agradeço. A gente está sempre de casa aberta, aqui de portas abertas para a senhora. Tenho certeza que em outras oportunidades a gente pode conversar. E a senhora está se preparando para a reeleição ano que vem? Se Deus permitir, sim. Ótimo, muito obrigado. Eu que agradeço, e até uma próxima. De vocês. Lucas, muito obrigado aí pela ajuda depois de um tempo. Vamos ver se vem mais rápido, mais vezes, né? Beleza, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, deputado, pela conversa, foi muito boa. Lucas. Até a próxima. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, que é o olhardireto.com.br.
Segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas. É só pesquisar @olhardiretoOficial. Eu vou ficando por aqui e volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.